Como joga o Buffalo Bills? Começando mais um Como Joga aqui. Começando, na verdade, a última divisão, né, cara? Faltam só 4 Como Jogas aí pra gente fazer. Tem sido um processo intenso pra mim, mas muito gratificante. Vai ser muito legal terminar isso aqui. E beleza, vamos falar sobre Bills, né? Que teve uma temporada meio conturbada ano passado, né? 11 vitórias, né? Mas com OC, coordenador ofensivo, demitido no começo do ano, no meio do ano, assim, ficando puto no meio do jogo, muito turnover quando ele tava lá, até mesmo com o novo OC tinha bastante turnover nesse time. Aí perdeu para os Chiefs de novo nos playoffs, o que nunca é bom para os Bills. E aí agora nessa intertemporada eles estão passando por um mini rebuild, tá? Por questões salariais, né? Pagaram o Josh Allen, ou como deveriam pagar mesmo. Eles estão sofrendo um pouco as consequências disso e tiveram que se livrar aí de alguns dos melhores jogadores do time, né? E eu não sei, né? O time tá pior do que o ano passado, sabe? Isso é muito visível, muito visível. Óbvio que ele pode ter melhores resultados do que o do ano passado, mas eu acho muito difícil, porque a AFC de 2023 ela estava completamente destruída por lesões em QB, e muitos times assim, se beneficiaram disso para ter campanhas boas e assim, muito melhores do que o time realmente representava, né? Mas eu acho que para esse ano aí com os Bills, eles chegam piores do que o ano passado e vai ser difícil ele bater essa marca de 11 vitórias de novo, tá? Por exemplo, quem sai, né? Stephon Diggs saiu, apesar dele não ter tido o melhor final de temporada passada, nem ele, nem o Gabe Davis. Os dois, eles eram 2 dos 3 principais recebedores desse time. E os dois saíram, um foi para os Texans, outro para os Jaguars. Saiu o Mitch Morse, que era o center do time, o Tre'Davious White, que era um ótimo CB, mas que vivia machucado, e os dois safeties, a dupla de safeties que os Bills tanto assim, tinham como elite, sabe? Por vários e vários anos era Micah Hyde, Jordan Poyer, era a melhor defesa, era a melhor dupla de safeties, e aí eles se livraram dos dois no mesmo ano, e isso com certeza vai machucar um pouco aí esse time, pelo menos nessa temporada, enquanto eles fazem essa transição aí, né, de novos safeties, né? Inclusive, um desses safeties veio pelo draft, né? Foi o Cole Bishop, que foi uma das adições aí que devem fazer um certo impacto aí pro time, como ele, né, o Keon Coleman pro ataque, que vai suprir uma das necessidades aí de wide receiver, o Ray Davis, que deve ser o running back reserva, que veio de Kentucky, bem interessante essa adição, e o Cedric Van Pran, que é center, não é o titular, mas eu acredito que ele tenha sido draftado para suprir aí essa perda do Mitch Morse, tá? Fora isso, né, na Free Agency, como eles estavam com problemas de cap, o teto salarial não permitia que eles gastassem muito, aí eles trouxeram adições bem assim, né, tipo Curtis Samuel, Mac Hollins, Marquez Valdes-Scantling, o próprio Nicholas Morrow, e assim, nenhum desses caras vai pegar e vai mudar a sua franquia, né, cara? Assim, só se for pra pior. Mas, enfim, tem toda essa situação aí. Isso tá somado ao fato também do Sean McDermott finalmente parar de ser o técnico e o coordenador defensivo, porque teve um momento ali onde... um momento bem grande ali, onde ele era os dois, e agora ele vai ser só head coach, ele não vai ser play caller defensivo. Eles trouxeram o Bobby Babish, que vai ser o novo DC e play caller da defesa, e então olho nesse cara, vai ser bastante interessante aí ver como que se a defesa vai mudar ou não, tá? A gente acredita que não deve ter uma mudança muito grande com relação à formação,
né, e a filosofia, porque ainda é o Sean McDermott como técnico ali. O Babish ainda não deve ter tanta liberdade para fazer o que ele quiser com essa defesa. Mas, assim, vai ser uma defesa meio o 4-2-5 de sempre, que funcionou bastante, inclusive, ano passado, essa defesa dos Bills, mesmo com uma cacetada de lesões, eles perderam, teve um momento que eles tinham uns 5 linebackers lesionados, e mesmo assim, eles estavam com uma defesa relativamente sólida, então é meio difícil, né, você conseguir fazer uma parada dessas. Inclusive, já perderam o Matt Milano por uma parte da temporada para esse ano, tá? Isso é um ponto para ficar de olho. O Matt Milano, que é um dos melhores linebackers da liga, mas que tá com dificuldade de ficar em campo ultimamente, tá? Então a gente vai mencionar isso quando a gente for pro quadrinho aqui. Mas mesmo assim, cara, assim, essa chegada do Babish não deve mudar muita coisa, né? Talvez o play calling fique um pouco melhor por ele ser diretamente coordenador defensivo e não ter tanta coisa na cabeça dele, mas aí é uma suposição minha, tá? E sobre o ataque, né? O ataque com o Joe Brady, o famoso Joe Brady de LSU de 2019, o coordenador ofensivo e play caller daquele time. O melhor ataque da história do futebol americano universitário, com Justin Jefferson, Jamar Chase, Joe Burrow, etc. Ele chega como interino depois da demissão do Ken Dorsey ano passado e melhora o ataque. Assim, o ataque ficou melhor, ficou mais balanceado. Assim, então a gente tem uma porcentagem bem maior de corrida, e aí o James Cook conseguiu ter um bom final de temporada ali. O jogo foi mais distribuído, Josh Allen conseguiu distribuir melhor a bola, e aí a gente viu caras como Khalil Shakir se dando muito bem com a saída do Ken Dorsey, a chegada do Joe Brady. Então, eu acho que a gente deve ver um time mais terrestre esse ano, talvez até com certos com um read option aqui e ali, enfim, vamos lá pro quadrinho? Acho que vai conseguir explicar um pouco melhor assim que for pro quadrinho, tá? Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Esse ataque tem o potencial de fazer algo bem interessante, tá? Apesar das perdas, apesar do Mitch Morse, do Stephon Diggs e do Gabe Davis, eu acho que ainda dá para ser bem produtivo, tá? Principalmente pelo aquilo que eu comentei. O Stephon Diggs e o Gabe Davis, eles não jogaram bem na segunda metade da temporada. Quem foi o melhor wide receiver dos Bills na temporada passada foi o Khalil Shakir, tá? O slot do time, e eu acho que ele vai continuar sendo o alvo 1, ele é o único recebedor que retorna, né, para essa temporada, e retorna de 2023 para 2024. E, assim, aí tem toda essa chegada de vários wide receivers veteranos, mas eu acho que quem vai ser o titular é o Curtis Samuel, mais pra cá, né? E aqui a gente deve ver o Keon Coleman, né? No lado, principalmente no field, né? Jogando ele mais no lado mais aberto do campo, para ele ter uma matchup 1 contra 1, que é onde ele brilha mais, tá? Esse trio não é ruim, cara. Se o Keon Coleman... Aí que começam os Cs, né? Se o Keon Coleman começar bem a carreira, o que eu não vejo nenhuma razão para ele não começar, assim, ele tem jogado muito bem no training camp, ele é um cara com um skill set bem legal, que faltava o quê? Faltava um pouco de urgência nas rotas, faltava mudança de direção, ser mais brusca nas rotas, e por conta disso não dava para gerar muita separação no nível de NFL. Se ele conseguir implementar isso no jogo dele e conseguir fazer rotas mais refinadas, eu acho que ele chega para ser um dos melhores wide receivers, assim, um dos melhores wide receivers rookies, né, dessa temporada, vamos dizer assim, que tem já uma cacetada de nome muito bom, né? Então, o Keon Coleman, ele vai ser o cara, o grandalhão, né, do time, enquanto o Shakir e o Curtis Samuel são mais baixinhos, mais versáteis, dinâmicos. Então, isso também vai ser legal de ver quanto o Curtis Samuel é acionado em jet sweep, em screen. Então, assim, esse cara aqui, ele deve fazer de tudo, tá? O Curtis Samuel deve fazer de tudo, no caso, assim, nas primeiras
5 jardas, né? O Curtis Samuel ele tem meio que uma função parecida com a do Deebo Samuel, né? Só que o Deebo Samuel ele meio que aperfeiçoa isso, né? Quase falei perfeicionou, tá difícil hoje. Mas eu gosto desse time, cara. Assim, eu acho que eles encaixaram bem esses 3 nomes, tá? Ainda tem o Marcus Valdes-Scantling para formações mais para jogadas mais explosivas, né? Eu não sei, eu acho que dá para produzir bem. E ainda tem outro alvo muito importante para esse time, que é o nosso Tyrandzão aqui, o Dalton Kincaid, que eu não vou escrever Tyrant porque a minha coisa não deixa, tá? Eu vou até pegar o paninho aqui, mas o Dalton Kincaid, ele tem potencial de ser o Tyrant com mais jardas da liga nessa temporada. Por conta, obviamente, dessa falta de qualidade desses wide receivers, eu acho que o Josh Allen pode vir a procurar um pouco mais o Dalton Kincaid, tá? Outro alvo importantíssimo é o James Cook, né, que apesar dele ter corrido bem mais do que recebeu bolas aí no ano passado, ele é um bom recebedor, ele é um cara que pode sair numa flat, fazer uma wheel route, fazer um halfback angle aqui, que eu amo jogar, eu amo no Madden um halfback angle, assim, é muito bom jogar com isso, ele sempre fica livre aqui, mas eu acho que o James Cook também tem um potencial bem legal. Como a gente não sabe ainda quem vai ser o alvo principal, quem vai ser o protagonista fora o Josh Allen nesse ataque, todo mundo tem um potencial bem legal aí, cara. Então o Shakir, o Coleman, o Kincaid, o James Cook, todos esses caras podem ser realmente assim, o braço direito do Josh Allen para essa temporada, né? E eu quero ver bastante o Josh Allen correndo com a bola, né? E eu acho que isso deve acontecer mais também para esse ano. Uns read options aí com o James Cook, até mesmo um RPO, buscando o Kincaid ou Coleman em rotas mais curtas, ou o próprio Shakir, dá para fazer, tá? Só ele também não é ruim de tudo, tá? Então, Dion Dawkins, David Edwards, Conor McGovern talvez não seja o melhor de todos, e assim, ele se lesionou feio ano passado, então talvez seja um problema aí. O Osiris Torrance foi uma boa pick, né, no ano, não sei se foi passado ou retrasado agora, mas você tem o Spencer Brown aqui como right tackle, né, que apesar de não ser o melhor cara do mundo, ele ainda é relativamente sólido aqui nesse time, tá? Passando para a defesa, aí a gente tem um pouquinho mais de preocupação em alguns pontos, tá? Essa DL não é uma delas, não é uma das preocupações, tá? Você tem o AJ Epenesa e o Greg Rousseau, né, nas pontas aqui, né? Greg Rousseau, inclusive, elite name. O Epenesa, ele funciona um pouco mais para jogo terrestre. Ele é um cara que ainda não desenvolveu uma técnica muito legal para jogar na NFL e, assim, já passou também da época, né, para ele ter feito isso. Então, ele é um cara muito... Ele gosta muito do bull rush, ganhar na força e tal, você não consegue fazer isso sempre, tá? E enquanto o Greg Rousseau, esse sim é um excelente edge rusher, ele deve conseguir bastante pressão esse ano. No meio da linha defensiva, você... obviamente tem o Von Miller aqui na ponta também, né, cara? Assim, que não deve ter um volume muito grande, ele não é o titular, mas com certeza ele é um cara que vai aparecer bastante nessa DL. Mas aí isso vai acontecer mais quando eles tiram um inside linebacker e botam o Von Miller aqui, porque se ele ficar alinhado diretamente com o left tackle ou o right tackle, pode vir a ser um problema isso aqui, tá? E ele não deve conseguir muita coisa. Se ele fizer isso, ele precisa estar um pouco mais aberto no 7 ou 9 tech para poder ter mais espaço para dobrar a esquina e chegar no QB. Ele que, assim... esse é um contrato que os Bills deram muito mole e acho que não vai se pagar muito não para as próximas temporadas, mas tá aí o Von Miller. Pro corpo de linebackers, né, a gente era para ter Matt Milano e Terrell Bernard aqui, ia ser uma dupla
absurda, mas o Matt Milano machucou e deve ficar um tempinho fora. Então vai ser o Terrell Bernard aí junto com provavelmente o Dorian Williams, tá? Ainda estão decidindo isso, pode ser o Nicholas Morrow que eles trouxeram na Free Agency, mas eu acho um pouco difícil que seja o caso. Perderam o Tyrell Dodson, que foi para Seattle, né, que tá na rotação lá também de linebackers. E, assim, olhando para secundária, aí, assim, tem um grupo bem subestimado aí, tá? Bem subestimado. Cara, o Tyron Johnson é um excepcional níquel. Eu sei que parece que eu pego muito no pé com relação a níquel, falo muito sobre níquel. Essa posição é uma representação do quanto a NFL tem mudado ultimamente, né? E o quanto as defesas têm se adaptado ao jogo aéreo, tendo essa porcentagem gigante de níquel. E os Bills são um dos times com maior porcentagem de níquel, basicamente todo o snap com o Tyron Johnson em campo. E ele é muito bom. Ele é muito bom, então ele faz isso funcionar, né? E aqui com o outside corners a gente tem o Rasul Douglas e o Christian Benford, que são dois ótimos jogadores, bem underrated também. O pessoal não comenta muito sobre eles, no máximo assim sobre o Rasul Douglas, mas quase ninguém fala do Benford, né, que teve uma boa temporada no passado, assim como o Douglas, assim como o Tyron Johnson. Esses três aqui, mesmo com a saída do Tre'Davious White, que já não estava assim contribuindo muito por conta das lesões, esse trio aqui me parece que vai segurar bem, tá? E aí chega nessa parte aqui de safeties que deve ser um problema, tá? A gente tem o Taylor Rapp, que era dos Rams, mas aí veio pra cá pra ser reserva, agora vai ser o titular. E assim, eu não gosto do Taylor Rapp, eu simplesmente não gosto, eu acho que ele é um limitador. E pra strong safety, né? Na verdade aqui é mais... esses caras aqui são mais juntinhos, né? Então são dois safeties meio que alinhados na mesma linha aqui, né? Você entendeu? Mas, assim, a gente tem o Taylor Rapp e aqui vai ser ou o Cole Bishop ou o Damar Hamlin, tá? Pra vocês entenderem a situação, tá? A situação atual desse time na posição de safety tá meio tensa, tá? Então o Cole Bishop provavelmente vai ser o titular. E assim, ele é um cara que eu gostava bastante em Utah, mas eu não acho ele muito pronto pra NFL. Vamos ver se ele consegue se adaptar rápido, porque safety é uma posição que não dá pra você brincar muito, não dá pra você colocar o maluco se desenvolvendo nessa posição no meio do campo, tá? Não dá. Você vai acabar tomando um monte de big play, um monte de ponto e vai ser terrível. Então, esses são alguns dos problemas aí desse time. E, assim, eu acredito que não é tão dramático assim, tá? Eu não acho que é tão dramático, mas com certeza é um time pior que o do ano passado. E, assim, isso é obviamente preocupante, né? Enfim, vamos falar um pouco das expectativas? Bora! Então, com essas mudanças todas, eu ainda acho que os Bills conseguem com dificuldade chegar ao patamar que eles chegaram na temporada passada, 11-6, assim, brigar pela divisão, mas eu acho que vai ser um pouco difícil com os times que a gente vai comentar ali nos próximos 2 episódios. Eu não sei, cara, eu tenho problemas com os safeties, com o interior da linha defensiva, tem um monte de incógnita no ataque, a gente não sabe como vai chegar o Keon Coleman, se vai ser bom, se vai ser ruim, isso mais ou menos. A OL tem seus problemas ali, principalmente no interior. É difícil, mas eu acho que eles conseguem chegar a 11 vitórias de novo, tá? Para mim, o range é tipo 7 a 11 vitórias aí pros Bills, se eles derem sorte, conseguirem
conter esses turnovers aí. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente nem falou tanto do Josh Allen nesse episódio, mas o Josh Allen, ele é elite, ele é, para mim, o segundo melhor QB da NFL, mas ele precisa controlar os turnovers imediatamente. Muito importante isso. Ele já deu uma melhorada na segunda metade da temporada com o Joe Brady no comando aí do ataque, mas ainda precisa melhorar mais, tá? Bastante. Então, com essas mudanças, vai ser difícil, mas eu acho que eles conseguem chegar. O teto deles eu acho que é 11 vitórias mesmo, e uma vaguinha aí nos playoffs para tentar brigar por algo a mais. A partir do momento que você chegou nos playoffs, cara, aí o céu é o limite. É só você ganhar 3 ou 4 jogos aí para você poder sair campeão. Então, se você chegou nos playoffs, cara, você tá em posição de ganhar o título. É simples assim. E é isso, galera. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que viu até aqui. E beleza, faltam só 3. Próximo episódio é New York Jets. E você confere tudo aqui no canal do Information. Lembre-se de se inscrever. Eu tô falando com você mesmo. Com você mesmo, José Ricardo de Piracicaba. É com você mesmo. Se inscreve. Tô falando sério. Obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado aí, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima.